Oi pessoal, bem-vindos a mais um Papo Ilustrado, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre estilo próprio na ilustração. E esse é o primeiro vídeo que eu posto um sketch, né, todo o processo de sketch. Eu normalmente pulo essa parte, mas eu coloquei para vocês verem como eu tô usando referências e como eu faço ele um pouco. Eu gravei ele bem rapidinho no time-lapse, até me arrependi um pouco porque era um vídeo bem interessante pra gente poder falar um pouco sobre esse processo de sketch. Mas tudo bem, prometo fazer um vídeo desse processo um pouquinho mais devagar para vocês entenderem como é que eu faço os meus moldes, os meus designs. E aí eu comecei a passar canetinha, né? Tô preparando o meu molde. E enquanto vocês me assistem pintar, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de encontrar o nosso estilo próprio, né? E muita gente chega pra mim e já diz: você tem um estilo próprio, então vê minha ilustração em algum outro lugar e fala: é sua, Manu, é sua ilustração, achei tão parecido com você e tal. Então as pessoas já conseguem reconhecer o meu estilo. E eu acho que uma das maiores curiosidades, ou enfim, eu acho que um dos assuntos mais cogitados e pedidos aqui no meu Instagram é esse, como a gente faz para encontrar um estilo próprio, como foi esse meu processo para encontrar um estilo. E é interessante porque eu nunca achei que eu tivesse um estilo, eu sempre achei que eu estivesse em processo de encontrar um estilo. E no começo, principalmente, quando eu estava começando a ilustrar, eu tinha uma dificuldade bem grande de olhar para os meus desenhos e achar que eu tinha um estilo só meu. Mas hoje em dia eu já consigo ver e entender os meus traços, né? Entender a minha paleta de cor, entender os temas que eu uso, né? Sempre recorrentes, como um estilo próprio mesmo. Mas assim, na realidade eu sempre acho que eu tô em desenvolvimento. Eu acho que a gente nunca encontra um estilo próprio. Eu acho que a gente tá sempre desenvolvendo o nosso estilo. Então eu gosto de ver dessa forma, tá? E as pessoas sempre me perguntam: como é que eu faço? Como é que eu posso fazer? Existem exercícios para melhorar, para eu conseguir ter uma identidade visual e tudo mais. E assim, todo o meu processo de aprender a desenhar, aprender a pintar foi bem orgânico e autodidata também, então eu nunca frequentei aula. Então o que eu tô falando pra vocês é o que eu aprendi com a vida e na prática. E assim, o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que quanto mais a gente desenha, mais a gente vai se encontrando em todos os sentidos. E assim, quando eu comecei a desenhar, todo mundo já sabe, eu comecei a desenhar pro Luca. Então sempre tinha uma pauta bem definida, era alguma coisa que eu precisava trabalhar com ele. Então, por exemplo, se a gente precisasse trabalhar o triste, eu tinha que encontrar uma bonequinha ou algum personagem que representasse isso, né? E eu usava a cópia, como eu já falei pra vocês bastante sobre isso, né? E eu copiava muitos outros artistas pra usar com o Luca, né? Eu nunca coloquei nenhuma mídia nem nada, mas eu usava sim a cópia pra ele. E com o tempo eu acho que desde do começo, assim, desde o começo, as artes nunca ficavam uma cópia fiel. É muito difícil, eu acho, fazer uma cópia fiel, a não ser que você esteja exatamente com esse objetivo. Mas desde o começo, eu ia sempre modificando algumas coisinhas
E com o tempo, esse processo de buscar referências, tá sempre procurando referências, seja no Pinterest, seja no Instagram, seja em livros de ilustração, né, em livros infantis. Esse processo me ajudou muito a entender o que me chamava atenção, o que eu gostava, né, esteticamente, assim. Me ajudou também ainda a entender as minhas capacidades, então eu procurava sempre referências que estavam próximo daquilo que eu achava que eu era capaz de fazer, né? Assim, enfim, e tudo isso eu acho que ajuda demais a gente a encontrar um estilo. Então, toda vez que eu olhava uma referência, um desenho ou uma foto, usava aquilo de referência e ia colocando os meus traços no papel, eu ia entendendo como é que eu gostava de fazer o olhinho, como é que, né? É sempre uma... É interessante isso, mas eu vejo a arte sempre como uma resolução de problemas. Então, eu quero mostrar... Quero que minha bonequinha tenha um semblante de calma. Como é que eu faço isso? Como é que eu represento os olhos para que eles fiquem... para que eles passem essa mensagem, né? Como é que, enfim... ou enfim, qualquer sentimento, qualquer coisa que a gente queira representar, como é que a gente faz isso? Então é sempre uma resolução de problemas, e nesse processo a gente vai entendendo o que é confortável pra gente fazer e desenhar, né? E aquilo que é confortável, os traços que são confortáveis, aquele estilo que a gente gosta de desenhar, que a gente busca como referência e gosta, né, de copiar e desenhar e tal, acaba que a gente vai misturando tudo isso e a gente vai encontrando um estilo nosso, que, como eu falei, vai com certeza estar sempre em desenvolvimento. E eu resolvi falar sobre isso com essa ilustração, exatamente porque essa ilustração foi um passo no meu desenvolvimento e um passo no meu estilo. Então, vocês estão acostumados com um estilo um pouco mais menos realista, não que esse seja hiper realista, não é, mas as mãozinhas um pouco mais infantis, né, mais simplificadas, o rostinho também, com bem menos detalhes, e eu comecei a testar e a estudar um pouco mais outros estilos e cheguei a esse design que eu adorei, que eu acho que super mantém o meu traço, o meu estilo, né? A gente tem aí as flores na cabeça, que é bem no meu estilo, a gente tem o passarinho bem do jeito que eu gosto de desenhar, as nuvens que são uma marca registrada, e até mesmo o formatozinho do olho e a expressão do olho não saem do meu estilo de desenho, porém eu dei um passo à frente, né, um passo aí no meu desenvolvimento. E outra coisa que ajuda bastante, que me ajudou nesse caso, são os estudos. Então, eu fui atrás, eu normalmente gosto de seguir, estudar artistas que são bem diferentes de mim, do que eu faço, porque a gente sempre aprende e carrega um pouquinho com a gente. Então, eu estudei bastante nos últimos meses, alguns outros artistas, fiz alguns testes, brinquei um pouco, bastante sketch, e cheguei até um lugar que eu achei que era confortável, carregava muito de mim, que eu fiquei super satisfeita, que foi esse design aí. Então, assim, eu acho que o estilo próprio, ele vem, né, e ele tá em constante desenvolvimento. Então, eu sempre falo para todo mundo que vem conversar comigo, ou para os meus alunos lá do curso, que a gente não deve se preocupar com o estilo próprio, principalmente no começo, porque ele não é algo que a gente força ou que a gente cria e do nada a gente fala, ok, agora esses serão os meus traços. Um estilo, ele é algo que vai surgindo a partir dos nossos estudos, a partir das nossas referências, das nossas vivências. E como eu tô falando esse vídeo inteiro, é algo também que se desenvolve, a gente vai desenvolvendo esse estilo. E quando a gente
força um estilo e a gente diz pra si, ok, esse é meu estilo, essa sou eu, acaba que a gente fica bem enquadrado, né? E a ideia não é essa, a ideia é a gente poder se desenvolver bastante. E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei essa minha ilustração, achei ela lindinha demais. Eu tô querendo crescer o canal aqui do YouTube, então deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!